Boa noite, meus amados, boa noite a todos vocês aqui do Facebook. Estamos agora ao vivo aqui na página Pombagira Rainha das Almas para mais uma live, para mais uma aula ao vivo da nossa primeira semana de magia umbandista. Sejam bem-vindos para nossa segunda aula. E quem está acompanhando a nossa semana de magia sabe que ontem nós não tivemos lives, né? Eu entrei ao vivo para explicar hoje à tarde, né? Comunicando a questão da internet, que a gente perdeu a conexão ontem, a gente não conseguiu resolver, então a gente acabou não conseguindo fazer a nossa live ontem, tá? Mas estamos aqui hoje, né? Para fazer duas aulas, tá? Hoje vamos ter a segunda e a terceira aula, né, para repor a aula de ontem e a nossa terceira aula que já estava programada para hoje. Tudo isso, pessoal, para a gente conseguir concluir até sexta-feira, tá? Até sexta-feira serão 5 aulas que vocês vão ter de forma completamente gratuita, de forma completamente online, tá? Para a gente conseguir fazer a live do jeito que vocês merecem, dar essas aulas do jeito que vocês merecem, tá? Boa noite para Solange Medeiros. Pessoal, vocês que forem chegando, vão compartilhando, deixa o like de vocês, apoiem o nosso projeto, porque a gente tem muitas ideias legais para trazer aqui para nossa página, tá? Kátia, Andréia, 2 alunas minhas que já estavam com a gente na segunda-feira e estão aqui acompanhando. Muito legal, Solange e Kátia, muito legal que vocês estão aqui com a gente novamente, porque vocês já estão à frente da maioria das pessoas religiosas, né? Não só da Umbanda, porque infelizmente as pessoas elas buscam a religião para pedir, elas não estão interessadas em nenhum tipo de conhecimento, elas querem pedir e receber somente. Quando ela recebeu, ela vai embora, tchau, tchau, até logo, né? Então, parabéns para vocês, tá? Que já estão acompanhando a gente desde segunda-feira. Para quem está chegando agora, vocês já estão à frente da maioria das pessoas, porque vocês estão buscando conhecimento, tá? Vocês estão buscando aprender a espiritualidade, porque a espiritualidade é muito mais do que acender uma vela e frequentar um terreiro. Espiritualidade é você acender a tua espiritualidade, espiritualidade é você transcender a tua alma, expandir a tua consciência, né? Isso é espiritualidade de verdade. Quem está me ouvindo agora, me assistindo, por gentileza, comenta agora se a iluminação, se vocês estão conseguindo me enxergar bem, né? Ou se está meio escura a tela e se o áudio está legal para vocês, se está falhando alguma coisa. Deixa o feedback por gentileza, porque a gente sabe que a gente precisa aprimorar, tá? Por gentileza, 5 pessoas já online, muito legal, sejam todos bem-vindos. Essa é a primeira semana de magia umbandista. Hoje teremos 2 aulas, aula 2 e aula 3. Olha só, quem estiver acompanhando, olha só que eu já estou aqui na minha mesa. Estou com meu tarô de Marsella, tá? Hoje vamos ter mais comprometido, mais jogos para vocês, né? Vamos tirar mais cartas, tá bom? E conforme eu já tinha falado, estou aqui com a minha colinha. Vamos agora para os tópicos, né? Para a gente já iniciar, vamos agora para os tópicos das nossas 2 aulas de hoje. Boa noite também para Clênia Fernanda. Seja bem-vinda à nossa primeira semana de magia umbandista, tá? Para quem está chegando hoje, já foi gravada na segunda-feira, a primeira aula está aqui dentro da nossa página, tá? Depois que você finalizar aqui o ao vivo, você pode acompanhar, tá bom? Fica tudo gravadinho lá, bonitinho para vocês. Então vamos lá para os tópicos de hoje, tá? O que se referia à segunda aula, a gente iria falar hoje o que é plano astral. O que é plano astral? Quem são os orixás? Hoje é uma nova visão de quem são os orixás que vocês vão aprender. Quem são os mensageiros? Como evocar uma entidade? Olha que legal. E o que se referia já na aula 3, né? A magia de Umbanda na prática.
os elementos principais, banho de ervas e suas finalidades, os pontos de força da natureza, escolha a quem oferecer, e sozinha ou acompanhada, dar um ritual, fazer um ritual. Isso é interessante para quem acompanha. Vamos falar também um tópico muito interessante, muito pedido, magia negra, tá? Cemitério e encruzilhada à meia-noite, isso é realmente cabível? Isso é realmente necessário? Todo esse conteúdo na nossa aula de hoje, né? Que são, na verdade, 2 aulas em 1. Boa noite também para a Larissa Ferreira, também a nossa aluna que está nos acompanhando desde segunda-feira. Tá? Dá uma força para a gente, compartilha o vídeo, mostra para para suas amigas, para as pessoas que acompanham no seu Facebook, né? Mostra o conteúdo da gente, né? Que vai ser legal espalhar. Nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, tá bom? Então, pessoal, prontinhos? Vamos agora dar início, então, à nossa segunda aula, tá? Com nossos tópicos da segunda aula, quando a gente for para a terceira, eu já comunico também que a gente já está na terceira aula. E daqui a pouco, leitura de tarô, tá bom? Tá bom. Primeiramente, o que é o plano astral, né? De acordo com o que os céticos enxergam, que os céticos veem, o plano astral, ele simplesmente não existe, né? Tudo que existe é o que nossos olhos podem ver. Seria matéria, né? Seria coisa palpável, né? Se você pode pegar, logo existe, né? Isso é do que os céticos acreditam, né? Só que sempre houve a figura do ser divino, né? Sempre houve a figura de algo mágico, de algo espiritual na história da humanidade, né? Sempre houve histórias de deuses, né? Várias civilizações, várias culturas tinham seus deuses, né? Aprenderam através disso fazer seus rituais, aprenderam através disso fazer suas devoções a esses deuses, né? Pedir. E foi isso que aconteceu, né? A humanidade ela começou a cultuar algo que ela não via. Então começou a cultuar a espiritualidade, mesmo que não seja exatamente o espírito, né? Mas ela cultuava seres assim que para alguns eram imaginários, né? Então a espiritualidade ela começou aí. Mas o que acontece? Nós somos espíritos, né? Hoje nós somos espíritos encarnados. Somos espíritos enclausurados dentro de nossos corpos, né? O ser divino, o Criador, Deus, ele criou nosso espírito, ele criou nossa alma. E isso, inclusive, é relatado pela própria Bíblia, lá em Gênesis, eu só não lembro direito qual que é o capítulo e qual que é o versículo, né? Mas é em Gênesis, no livro de Gênesis, que fala, né, que relata que ou seja, Deus Opa, deu uma Opa, estão aí ainda? A gente teve uma pequena oscilação, tá, na internet. Aí eu resolvi mudar. Vou colocar o microfone aqui para vocês me ouvirem melhor. Só um minutinho para vocês me ouvirem. Isso. Tá legal o vídeo agora para vocês? Tá legal ou travou? Se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho, deixa o joinha, por favor. Ótimo.
Eu estava num outro local aqui dentro mesmo, e acho que o Wi-Fi não atingiu bem o celular, né, o aparelho. Então, rapidinho, enquanto estava pausado aqui, enquanto travou para vocês, eu troquei de lugar, né? Então eu vim aqui mais para perto do sinal, do meu sinal, né? Eu acho que agora não vai ter mais pausa, não vai ter mais interrupções. Então, pessoal, vamos retomando aqui, tá? Ainda bem que voltou a conexão, né? Pelo problema que deu ontem, se não tivesse voltado ia ficar, né? Ia ser constrangedor. Então, falando sobre a história da Bíblia, né? Então, muitos cristãos não interpretam dessa forma, mas porque eu já estudei a Bíblia, né? Eu sempre critiquei a Bíblia, sabe? Mas assim, até então, até aquele momento, eu não conhecia exatamente o que era a Bíblia. Então eu parei para pensar, poxa, como é que eu vou criticar algo que eu não conheço? Né? Então, eu fui lá e estudei a Bíblia, né? E algumas coisas assim vocês vão ver, inclusive esse é um tema para uma outra live, vocês vão ver que tem muita coerência, tá? Tem muita incoerência, mas também tem muita coerência dentro da Bíblia, né? Então Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ou seja, Deus deu vivência a Adão, né? Desculpa, deu vivência à alma de Adão, a alma que habitava o corpo de Adão. Então, nas nossas almas, quando o Criador fez as nossas almas eram simplesmente algum tipo de matéria, algum tipo de átomo que Deus colocou ali na existência, mas porém não tinha vivência. Sem o sopro de vida de Deus, a gente não iria existir. Né? A gente não teria como manifestar emoções, a gente não teria como habitar um corpo. Né? Então o que acontece? Existem outras dimensões. Né? Existem outras dimensões muito além da que a gente conhece. Muito além, né? Igual tem a frase que fala: existem mais coisas entre o céu e a terra do que vossa vã filosofia possa imaginar. Não é isso? Então, pessoal, o plano astral ele é habitado por seres espirituais, né? Que é habitado e é comandado por inteligências superiores, né? Ou não, porque existem várias dimensões. A dimensão do plano astral, eles são feitos com espíritos, né? Em estágios mais avançados, né? Quando eu falo desse plano astral, não estou me referindo a umbral, né? Umbral eu vou comentar mais tarde, mas eu estou falando de um plano onde almas ascensionadas habitam, né? E muitas filosofias elas caracteriza essas almas não só como almas de homens, né, como a gente conhece, mas sim almas também de extraterrestres, que também é um tema para uma outra live. Então, o plano astral são habitados, tá? E pelos meus estudos já li vários livros. O nosso plano hoje, ele é uma cópia do plano astral, porque lá já existem cidades, lá existe casas. A Bíblia também fala disso. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Lá existe tecnologias avançadíssimas, né? Que a gente não chega nem perto dessa tecnologia. E de acordo com algumas teorias espíritas também, a gente só começa a desenvolver uma certa tecnologia depois que é autorizado pelo plano astral. Então, por exemplo, um engenheiro que ele cria algo tão fantástico como, por exemplo, um aparelho celular, ele era uma alma que trabalhava com essa tecnologia lá no plano astral. Então, ele reencarna e é dada a missão a ele de trazer esse aparelho para a humanidade, né? E assim, o plano astral ele é muito cuidadoso, porque ele não daria uma tecnologia que o homem não pode lidar ainda. Por isso que a nossa evolução ela é gradual, né? Por isso que o homem teve que aprender primeiro a eletricidade, primeiro teve que aprender a acender uma lâmpada, né? Para hoje desenvolver computadores super avançados. Imagina se o plano astral desse a tecnologia dos computadores lá há 200, 300 anos atrás, onde a humanidade ainda era ignorante,
não tinha certeza se a Terra era redonda ou quadrada, achava que a gente era o centro do universo, né? E que a Igreja Católica imperava. Então o que acontece? O plano astral, ele coordena tudo aqui embaixo, tá? Todos nós somos comandados pelo plano astral, pelo plano espiritual, né? Pelo céu. Várias religiões chamam de céu, chamam de paraíso, sabe? Eu prefiro chamar de plano astral, tá bom? Então, o que acontece? Existem, como eu disse, existem espíritos, né, mais avançados no plano astral, no plano superior, né, e cada espírito ele tem uma missão, né, porque quando a gente chega lá ainda é desenvolvido trabalhos, né, por exemplo, não é você morreu e vai descansar eternamente, não. Tem trabalhos lá dentro do plano astral, lá em cima, né, que você continua desenvolvendo. E se for achar, o plano astral julgar necessário, você tem que voltar a essa terra e você tem que cumprir a missão de uma outra forma, dependendo da sua última existência, né? Então o que acontece? Quem são os orixás, né? Vamos para o segundo tópico aqui. Os orixás, várias religiões, principalmente o candomblé e religiões de matrizes africanas, eles consideram os orixás deuses, divindades, né? Seria algo como algo próximo de Deus, mas que não é Deus, né? E assim, eu sei assim que tenha toda a tradição, toda a doutrina, porém eu prefiro ver os orixás apenas como energias, né? Por exemplo, quando você vai numa cachoeira, a energia que é imantada ali pelas águas frias, pelas águas doces, né, é chamado de Oxum. Quando você vai no mar, as energias que é formada pelas ondas, pelas areias, pela água salgada, é a energia de Iemanjá. Compreendeu? Então, eu não vejo os orixás exatamente como deuses. Eu não vejo eles como algo manifestável, digamos assim. Por isso, assim, que eu questiono muito, eu respeito muito a doutrina do candomblé, né? Respeito, assim, quem também vê os orixás dessa forma. Mas, assim, para mim é impossível um orixá incorporar. Porque não se trata de um espírito. Por exemplo, um Exu é um espírito. Então, eu não acho, assim, possível uma energia chegar no médium e incorporar ela. Né? Por isso que, principalmente na Umbanda, o orixá não incorpora, né? Porque são energias, não são seres manifestáveis, digamos assim, né? Por exemplo, se alguém chegar em você, eu fui na mata e eu vi Oxóssi ali. Não acredita nisso. Existem sim espíritos de índios, né, que são os caboclos, e esses sim são espíritos manifestáveis. Agora, Oxóssi não, né? Por favor. Então, por exemplo, é um caboclo de Oxóssi. Então, Oxóssi, na verdade, aquele caboclo, ele trabalha dentro daquela energia, né, da energia das matas, né? E assim por aí vai, tem todas as entidades. Tem os marujos que trabalham sobre a força de Iemanjá, né? Tem os herês que trabalham sobre a força de Cosme e Damião. Cosme e Damião não é orixá, tá? Cosme e Damião já é um santo, inclusive, eu não sei se ele é reconhecido como santo católico, mas ele é cultuado no catolicismo, né? Então era o espírito de dois irmãos que eram médicos, né, que cuidavam de crianças carentes. Então Cosme e Damião não é um orixá. Orixá seria o quê? Os 7 principais orixás são Ogum, Iansã, Xangô, Oxóssi, Iemanjá e lembra, vamos contar de novo. Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã. Tá me dando um branco. Me ajuda aí quem tá acompanhando a gente. Vamos lá de novo. Primeiro Ogum, é porque eu misturo, eu conheço uma única ordem. Ó. Ogum, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi. Iansã eu já falei? Será que Iansã eu já falei? Omolu, né? Omolu e Obaloaí,
ele é cultuado como a mesma entidade, né? E São Cosme Damião ele entra como um dos orixás, porém ele não é orixá, né? Já o San ele é mais cultuado no candomblé, que é aquele orixá das folhas, né? E etc. Tá bom? Então os orixás são isso, os orixás são energias de pontos específicos da natureza. Quando você vai a uma cachoeira, você encontra Oxum ali. Quando você vai numa encruzilhada, você encontra Ogum. Ogum, se bem que ele é uma energia que está em todos os lugares, né? O Xumaré também, Larissa. O Xumaré também é muito cultuado no candomblé, né? Mas também é cultuado na Umbanda, bem lembrado. Né? É isso aí. Então, retomando aqui. Então, quando você vai no mar, tem a força, tem a presença de Iemanjá ali. Né? Por isso que fala que Deus está em todos os lugares, porque Deus ele engloba tudo isso, é a força maior. Né? Quando você olha um pôr do sol, você está vendo Deus. Quando você visita a natureza, você está vendo Deus. Quando você olha a perfeição do funcionamento do corpo humano, né, o desenho de dentro dos olhos, você está enxergando Deus ali. Né? Deus também, ele não é esse ser humanizado. Eu falei sobre seres humanizados na segunda-feira, na primeira aula. Então, os deuses, sabe, os criadores, os orixás são energias, tá? Energias criadoras, tá bom? Agora, quem são os mensageiros? Como já tinha entrado no assunto, os mensageiros são espíritos que trabalham dentro daquela energia, né? Por exemplo, falando de um Exu. O Exu, ele é um mensageiro, ele é um espírito de alguém desencarnado que já passou por essa vida, tá? Já teve encarnado aqui junto com a gente e que por alguma missão própria, né, uma missão dele mesmo, ele foi designado a continuar aqui na Terra com a gente, né, e trabalhar no seu próprio desenvolvimento enquanto desenvolve outras pessoas. Né? Então o Exu ele trabalha, por exemplo, na força de Omulu, né, na força de dentro do cemitério, na força de uma encruzilhada. Tá? O caboclo, por exemplo, o caboclo que trabalha dentro das energias de Oxóssi, dentro das energias de Oxum. Então o caboclo ele se desenvolve, ele trabalha através dessa energia, né? E traz o axé, ele traz a força, traz a sabedoria das matas, né? A sabedoria indígena. Tá? Preto Velho, por exemplo, que é uma das entidades que eu gosto muito. Os pretos velhos são espíritos, né? Também já estiveram encarnados. Aliás, ressaltando um ponto aqui, os espíritos que trabalham na Umbanda, quase todos já foram encarnados, tá? Ressaltando uns ou outros, assim, que foi por missão mesmo que eles vieram, tá? Quase todos são espíritos como nós. Por isso que a Umbanda, ela tem uma proximidade muito grande com espíritos terrenos, né? Então, por exemplo, um Exu, por que o Exu ele desce e ele pede um marafa, ele pede um charuto? É porque o Exu ele foi um encarnado também, então ele sente ainda a vontade ainda de estar consumindo essas coisas. Né? Isso não é errado, isso não faz dele um espírito inferior. Né? Porque se você chega no Exu e fala que ele é um espírito inferior, você está dizendo que você é um espírito inferior. Né? Na verdade, a palavra não é espírito inferior, são espíritos em desenvolvimento. Né? Sabe aquela história do Brasil não é um país sem desenvolvimento, é um país em desenvolvimento, então. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então os mensageiros estão ali para trabalhar com a força dos orixás e nos trazer a sabedoria, nos trazer o axé, nos trazer o conhecimento e a magia, tá bom? Então os mensageiros eles interligam os orixás com o ser humano, tá bom? É uma visão muito simples, né? Claro que se você for perguntar, por exemplo, a um sacerdote de Umbanda, ele tem muito mais
formas de explicar, né? De dizer quem são os mensageiros. Então, como evocar uma entidade, né? A gente está entrando agora na parte prática da magia de Umbanda, né? Que foi muito teórico ainda até então, desde segunda-feira, né? Então agora vamos entrar para a parte prática. Kátia, André e outras 6 pessoas acabaram de compartilhar, muito legal, dá o like aí. Muito legal mesmo que vocês estão nos acompanhando aqui na nossa live, tá bom? Então tá. Como evocar uma entidade? Para evocar uma entidade, primeiramente você tem que saber quem você quer evocar, né? Existe uma diferença entre invocar e evocar, né? Quando você evoca, você traz de fora, tá? Você está trazendo alguém de fora para perto. Quando você invoca, por exemplo, eu vou invocar a minha intuição neste momento. Então você tira de dentro, tá? Então, na questão dos mensageiros, a palavra correta é evocar, tá bom? Então, quando você evoca uma entidade, você está trazendo ela para perto. Você está trazendo ela para te auxiliar, para te dar uma palavra, para dizer algo que você precisa ouvir. Então, você evocou, você tirou do lugar dela para te auxiliar, para te ajudar de alguma forma. Agora, quem que você quer evocar? Qual que é o seu intuito, né? Meu intuito é arrumar um trabalho. Tá, então vamos entender os mensageiros. Você quer um trabalho, não quer? Então, quem que é os mensageiros que trabalham com a linha financeira, por exemplo? É o Exu. Beleza, você vai trabalhar com o Exu. Você vai e invoca Exu. Só que muitas vezes o Exu, ele não vai agir, ele não vai ter um campo de ação 100% naquele teu problema. Então o que ele fala? Olha, eu não vou fazer tudo, eu vou abrir os caminhos, mas você precisa tirar alguns empecilhos, algumas invejas, algumas energias negativas de cima de você. Então ele caminha você para o preto velho, que é quem faz as limpezas espirituais, né? Ele benze. Então, primeiramente, o recomendado é que você passe por um preto velho e depois você seja encaminhado ao Exu, né? Ao Exu e à Pombogira. Por isso que muitas casas, elas têm a maior parte do mês trabalhos de linha branca, né? Que são preto velho, os caboclos. E normalmente ou é na última segunda, na última semana, né? Que é trabalhado com a linha esquerda, ou quando é linha branca e linha esquerda no mesmo dia, primeiramente, sempre inicia com a linha branca. Porque no campo espiritual que a gente entende, primeiramente você tem que se limpar para depois você poder receber, né? Então, por isso que primeiro sempre você passa pela linha branca, depois você passa com a linha esquerda. Tá, voltando aqui. Você quer um trabalho, então. Você foi lá, então invocou o Exu, né? Você sabe o que você quer realmente? O Exu, ele trabalha de uma forma muito específica, né? Por exemplo, se você falar, eu quero um trabalho. Tá, você quer um trabalho, mas que trabalho que você quer? Não sei, para mim serve qualquer coisa. Você não está sendo específico com a entidade Exu. Exu não trabalha dessa forma. Exu gosta de detalhes, né? Exu é muito detalhista. Ele gosta que você fale assim em todas as linhas, todas as letras para ele. Então, se você falar assim, olha, eu quero um trabalho na empresa B, no cargo C, para ganhar o salário D. Beleza, Exu vai trabalhar naquela linha. Porque se você chega e Exu fala, quero qualquer coisa, então o Exu ele vai ter uma dificuldade para trabalhar aí, né? Agora, você quer o amor, né? Você quer alguma situação amorosa, né? Envolvida aí. Então você vai invocar um preto velho para resolver teu problema de amor? Não vai. Preto velho não vai agir no seu campo de amor.
Ele vai sim limpar teu casamento, ele vai sim te acalmar, vai tirar teu nervosismo, vai tirar teus medos, teus traumas, mas ele não vai trazer alguém. Boa noite, Nancy Silveira, muito legal que vocês estão acompanhando a gente aqui, viu? Essa já é a segunda aula da primeira semana de magia umbandista. Hoje estamos tendo a segunda e a terceira aula, tá bom? Então, tem que se saber quem que você evoca. Cada entidade, eu vou até passar aqui uma listinha rápida, cada entidade, ela trabalha em determinadas emoções, em determinados campos para o ser humano, né? Por exemplo, começando pela linha branca. O preto velho, como eu já disse, ele trabalha trazendo a limpeza mediúnica, a limpeza astral, energética, né? Tira a inveja, dá bênção, né? Benze teu corpo inteiro, tira dores, né? O meu preto velho, por exemplo, o vovô João da Angola, ele é excelente para tirar dores, né? A pessoa que passa por ele pode chegar com dor de cabeça, pode chegar com dor nas costas. Fala do Zé Pilintra, Reginaldo, boa noite. Então, o meu preto velho é muito bom de tirar dores, né? Outras entidades também podem agir dessa forma. Por exemplo, os caboclos da mata, eles são entidades mais fortes, são guerreiros, né? Então ele te dá determinação, ele te dá motivação, ele tira cansaço, ele tira desânimo, ele te dá muita força de vontade, força de guerreiro para agir. Você está desapontado, está desanimado, converse com o caboclo que você vai ver o axé que aquele caboclo tem. Inclusive, para quem é médium, não sei se tem alguém que é médium que acompanha a gente, os médios, quando é incorporado num caboclo, a entidade caboclo é muito mais pesada, muito mais forte que até que um Exu. Sabiam disso? Porque assim, na forma de ver, um Exu ele parece mais grosseiro, né? Parece assim, aquele mais o senhor de tudo, né? Mas só que para quem é médium, trabalhar com caboclo, porque o caboclo ele é uma entidade muito forte, né? Então ele vai usar mais das suas energias vitais. Inclusive eu vou falar ainda nesse curso de magia como que funciona a incorporação, né? Se caber dentro de algum tópico, né? Porque a gente está falando mais de magia, a gente não está falando bem da Umbanda, né? E nem da mediunidade. Talvez, se a gente conseguir, a gente faz nesse curso, senão vai ser um assunto para um outro tópico. Solange Medeiros é médium. Legal, Cida Ribeiro, boa noite a todos. Muito legal ter vocês aqui todos comigo, tá bom? Então, continuando aqui na linha branca, né? Alguns chamam de linha da direita, outros chamam de linha branca, né? Eu, no caso, eu chamo de linha branca. Né? Tem a linha branca e a linha esquerda. Então, já falamos do preto velho, dos caboclos. Os heresinhos, alguns casos chamam de cosminho, né? Porque vem da falange de Cosme e Damião. São excelentes para trazer alegria, trazer saúde, trazer felicidade, trazer paz, né? É sempre bom colocar as suas crianças, os seus filhos para conversar com os cosminhos, porque enquanto tá brincando ali, tá se lambuzando de doce, tá trazendo uma limpeza, tá trazendo um fluido energético positivo para os filhos, para as pessoas que conversam com os heresinhos. Então assim, sempre quando você mas criança só bagunça, desce bagunça, brinca e vai embora. Não. Aquela é uma forma de trabalhar dos cosminhos, dos heresinhos, que eles estão fazendo a limpeza energética deles, né? Então tá trazendo alegria. Você vê que eles desceram no terreiro ali, você já começa a sorrir, você já começa a se encantar. Então, os heresinhos eles trabalham muito na linha da alegria, né? Na linha, vamos passar para a linha esquerda, a linha dos ciganos. Não, primeiramente eu vou falar do Exu. O Exu ele trabalha no campo financeiro, ele trabalha com a tua própria mediunidade, ele trabalha muito com energias, ele fala muito de pensamentos, tá? Ele fala muito de inveja, ele fala muito sobre questões negativadas, sabe? Por exemplo, fulano te mandou inveja. Ele revela muito quando há trabalhos de magia negra feitos, firmados, ele revela, né? Ele sabe quando tem encostos perto de você, quando tem quiumbas, quando é mandado eguns. Então, Exu ele tem uma facilidade gigante de revelar energias que estão próximas, né? E por isso ele consegue também removê-las.
Os Exus são excelentes nos transportes, né? Algumas casas chamam de puxada, né? Que é puxado, literalmente, se puxa aquele mal, né? Digamos assim, aquele que umba algo ali preso de você, né? Do paciente, né? Do consulente. Então os Exus são muito bons. Outras entidades também fazem transporte, mas os Exus são especialistas em puxadas. O guardião das 7 porteiras de lei, que é o meu escora, ele sempre quando precisa, ele trabalha com transporte, né? E as pessoas assim, às vezes chegam pesadas aqui, chegam assim tristes, seja cabisbaixa, com as costas pesadas, ele tira, a pessoa sai leve, sai sorridente, e é isso aí. Né? Então os Exus são muito bons em transporte, em energias, em remover obstáculos. Às vezes ele desfaz, às vezes não, ele trabalha muito com desmanche de trabalhos. Né? Alguns também fazem trabalhos de magia negra, mas eu vou te explicar que não é exatamente um Exu que faz. Tá? Então as pombagiras, elas trabalham mais na linha do amor. As pombagiras trabalham na sensualidade, no prazer, no casamento. Né? Então a pombagira sempre é evocada para trazer amor. Né? Você vê quando tem alguém no terreiro que tem algum problema amoroso, ele é encaminhado à pombagira. Porque não é um Exu. O Exu ele não vai se preocupar em trazer um parceiro para você. Você pode ter certeza disso. O Exu está mais dentro das finanças, está dentro do campo energético, da espiritualidade. Agora a pombagira é a entidade que você deve conversar, que você deve invocar, no caso, se você quiser fazer um trabalho para o amor. Né? Então, é a pombagira a recomendada. E o cigano? O cigano ele fica no meio termo. Né? Ele fica no meio termo entre o Exu e a pombagira. Né? É uma entidade que, às vezes, em alguns terreiros, ela desce também na linha branca. Né? É uma entidade de 2 polos, digamos assim. Ela pode descer tanto na linha branca, na linha da direita, quanto na linha esquerda, junto com o Exu, com o pombagira. Eu, no caso, particularmente, eu gosto de evocar a entidade cigana para a linha esquerda. Né? Eu acho que tem mais a ver. Eu não gosto de manter as entidades em atrito. Né? Não atrito assim que um vai brigar com o outro, mas é atrito de energia. Como o cigano ele tem junto com si as energias de Exu e Pombagira, eu não vou colocar eles junto para descer junto com o preto velho e com o caboclo. Né? Então eu particularmente eu só chamo cigano na linha esquerda. Né? Mas nada impede que ele seja chamado também na linha branca. O que acontece com o Zé Pilintra? Deixa eu ver qual que é o nosso amigo, que o Reginaldo Leite falou. Zé Pilintra, ele também é uma entidade que ele tem esses 2 polos, né? Já vi Zé Pilintra descendo na linha branca, já vi Zé Pilintra descendo na linha esquerda, né? São entidades de 2 polos. Porém, Zé Pilintra ele tem mais de Exu, né? Ele tem muita força de Exu junto com ele. Então, Zé Pilintra é uma entidade poderosíssima que está sempre aí com as forças, com as energias de Exu também, tá? E ele também traz algum pouco de energia de outros orixás, de outros mensageiros, né? Então o cigano, ele fica nesse meio termo. Por isso que o cigano, quando ele desce, ele tem uma forma meio afeminada também, né? Assim, não é uma entidade feminina exatamente. Tem as ciganas, mas no caso eu estou falando de cigano, né? Então os ciganos, a forma de dançar, a forma de falar, né? Então é porque ele traz um pouquinho de si as energias de pombagira, juntamente, né, com as pombagiras, com as ciganas, né? O cigano Rafael, ele gosta de dançar, ele lê as mãos dos consulentes, você vê, eu não tenho a técnica, né, da quiromancia, que é a leitura de mãos, mas o cigano, quando ele está incorporado, tem um consulente que é necessário, que ele vê que é necessário naquele momento, o cigano ele faz a leitura de mãos e orienta a pessoa, lê a vida inteira da pessoa e assim, pode ser a primeira vez que a pessoa vem falar com ele sempre lê, sabe? Então o cigano ele traz essa força com ele. Então, qual que é o seu problema hoje? O seu problema é amoroso, o seu problema é espiritual, o seu problema é da saúde, seu problema é financeiro, seu problema é de depressão emocional. Qual que é o seu problema?
Você já conheceu quais são as, as linhas que cada mensageiro trabalha. Então, você olha qual que é o problema que você vive hoje para você evocar uma entidade certa. Tá bom? Aula 3 agora. Agora estamos começando a aula 3, tá bom? Já começamos a falar da parte prática, né? Como evocar. Tá bom. Eu vou usar um exemplo aqui de um trabalho. Vamos supor que tem alguém aqui, ou eu mesmo estou precisando de um trabalho para o amor, tá? Então, como é que eu faço? Olha só, passo a passo para você que quer sem a ajuda de um templo, sem a ajuda de um pai de santo, de um sacerdote, uma mãe de santo. Como que você vai fazer? Como que você vai firmar uma oferenda, né? Um ritual à pombagira? Porque você já sabe, eu acabei de dizer, pombagira ela trabalha para o amor. Então você não vai invocar um Exu para fazer um trabalho amoroso, né? Como o cigano ele também traz um pouquinho das energias de pombagira com ele, então também seria válido, né? Mas assim, eu recomendo mesmo pombagira. Quer fazer um trabalho de amor? Pombagira, tá bom? Então, tranquilo. Você já determinou então. Estou com problema no amor e eu quero fazer um trabalho para pombagira. Então, como é que você vai fazer? Primeiramente, existe a preparação. Olha só a palavra. Para ação. É você se preparar antes da ação, que seria de firmar o teu ritual. Opa, travou aqui um pouquinho de novo, mas acho que já normalizou. Tá bom. Então vocês estão me vendo, gente? Dá um joinha aí. Vocês estão me vendo? Dá um joinha, que eu quero saber se tá travado. Opa! Dá um joinha se não tá travando para vocês. Tá. Às vezes dá umas pequenas quedas, tá? Mas logo volta. Tá? Então isso praticamente está normal, né, pra gente. Vou ter uma internet de qualidade pra gente fazer. Tá, eu acho que agora retornamos, né? Retornamos assim com as boas imagens. Tá bom. Então vamos continuar, né? Então, continuando nosso exemplo de um trabalho para o amor, antes do ritual, você tem que ter algumas ações, né, que vai proporcionar uma melhor abertura, melhores energias para o momento da entrega do ritual em si, né, que seria a conclusão do seu ritual, né? Então o que acontece? Antes, pelo menos 24 horas antes de você entregar um ritual para uma pombagira, você vai ter que seguir alguns preceitos importantes. Por exemplo, 24 horas antes da entrega do seu ritual, você não pode comer carne vermelha, você não pode participar de nenhum tipo de briga ou discussão, né? Porque aquelas energias densas da confusão, da bagunça, ela vai te atrapalhar no momento do teu ritual, tá? Você não pode ter praticado nenhum tipo de ação sexual, você não pode, né? Você tem que estar se purificando, você tem que estar o tempo todo se cuidando energeticamente, cuidando das tuas energias, da tua aura, ficando em estado de meditação, né? É se preparando energeticamente e psicologicamente para o momento do ritual em si, tá bom? Então, o que acontece? Você se preparou 24 horas antes, né? A preparação, às vezes, ela vai mais além, vai para 48 horas antes, para acontecer a limpeza energética. Então, o que você vai fazer? Você se limpou, você purificou completo, você tem que passar num dos pontos de força da natureza para deixar o seu ritual.
E entrando então nesse tópico, os pontos da natureza, os pontos de força, são aqueles locais onde existe um orixá e pelo menos um mensageiro tomando conta. Por exemplo, nas matas existe Oxóssi, existe os caboclos, na encruzilhada existe Ogum e os Exu, no cemitério existe o Molu e os Exus. Então, esses são os pontos de força onde te proporciona a forma de você colocar teu ritual, né? Solange, isso é para qualquer ritual? Então, eu vou entrar mais em detalhes, tá? Eu vou entrar mais em detalhes. Eu só estou usando o exemplo do trabalho pro amor, por enquanto. Mas eu vou entrar mais em detalhes. Então, o ponto de força da natureza é isso, tá? As pedreiras, quando eu trabalho para Xangô, nas matas virgens, quando eu trabalho para Caboclo, para Oxóssi, na encruzilhada para Ogum, para Iemanjá no mar, né? Então olha só. A Solange perguntou aqui, se é para qualquer ritual? Não. Quando você vai fazer um trabalho para a saúde, por exemplo, você não tem que se preocupar se você está comendo carne vermelha. Né? Porque como é a forma da pombogira trabalhar, né, aquela forma mais intensa, então não pode haver o consumo de carne vermelha. Agora, na preparação, antes ainda do ritual, você deve fazer um banho, né? Isso poucas pessoas fazem, poucas pessoas se preocupam em fazer um banho, né? Um banho energético. Por exemplo, existem dois tipos de banho. Existe o banho para trazer algo ou o banho de descarrego, né? O banho de descarrego, ele é para tirar. Né? Ele está descarregando as tuas energias, está tirando aquelas energias tensas. Banho de descarrego, pessoal, presta muita atenção, que isso aqui é muito importante. Banho de descarrego, ele só pode ser feito quando você vai firmar um ritual para levar alguma coisa embora. Não faça, pelo amor de Deus, banho de descarrego antes de um trabalho para trazer algo. Por exemplo, não tome banho de descarrego antes ou depois de ir na encruzilhada fazer uma oferenda à pombogira. Você não pode fazer isso de forma nenhuma, tá bom? Por quê? Porque o banho de descarrego com as ervas, né, por exemplo, a arruda, o manjericão, a guiné, ele está fazendo um descarrego energético no teu campo mediúnico. Então, se você vai para uma encruzilhada, firma um ritual para pombogira, e depois chega em casa e toma um banho de descarrego, você retirou de você todas as energias do ritual que viria trazer alguma coisa para você, trazer o seu amor, por exemplo. Então, banho de descarrego é somente para alguns casos específicos. Como, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho para desmanchar, né, um ritual de desmanche, de magia negra. Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho para retirar a inveja, né? Um trabalho para arrancar um encosto, alguma coisa, aí sim, beleza, você fez o banho de ervas, né? Você fez o banho de descarrego, aí sim. Agora, quando você vai fazer um trabalho, um ritual para trazer alguma coisa para você, por exemplo, trazer um amor, trazer um emprego, trazer saúde, nunca tome banho de descarrego antes disso, pelo amor de Deus, nem antes nem depois. Depois que você fez, você só pode tomar um banho de descarrego depois de pelo menos 21 dias do ritual, sabia disso? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá e firma um trabalho para Exu, chega em casa e vai tomar um banho de descarrego, não sabe por que o ritual não funcionou. Isso é uma dica importante aí que tem que ser seguida, né? Então, você já fez a preparação, né? Então é a hora do ritual, né? Antes de falar do ritual, pessoal, eu quero falar da magia negra, né? Eu acho que é um tópico importante aqui que eu não posso deixar de mencionar a magia negra. A gente está falando aqui sobre a magia, né? A gente está falando aqui sobre os mensageiros, sobre os orixás, sobre o lado bom, né? Da banda, né? O lado bom. A Umbanda, por que ela chama Umbanda? Porque ela trabalha com uma banda, que seria a banda positiva da espiritualidade, com espíritos bons, né? Espíritos que buscam evolução. Agora, quando é falado de Quimbanda, né? A Quimbanda ela trabalha com duas bandas, né? Pode ser a Umbanda em si e a Quimbanda.
Já a Quimbanda é a forma religiosa do culto a entidades, né, mais animalescas, digamos assim, entidades mais trevosas, né? Então, assim, as entidades da Quimbanda, elas são entidades com energias mais densas, energias, normalmente elas agem através de energias negativas, né? Elas sugam muito de seres que estão encarnados, né? Elas sugam energia vital. Então, entidades quibandeiras, quando você ouve falar de entidades quibandeiras, são entidades propensas a trabalhar com a magia negra, né? A magia negra, pelo contrário da magia umbandista, sinistra. Mas vamos continuar aqui, força na peruca. Então, a magia negra, ela está agindo diretamente com forças negativas, né? Quando você vai num cemitério oferendar a um Exu quibandeiro, você está fazendo normalmente um trabalho para o mal, né? Então você está pedindo para separar alguém, você está pedindo para aquela entidade levar doença para alguém, para matar alguém, né? Para separar, para amarrar. E eu vou dar uma dica muito grande aqui, pessoal, uma dica muito importante para você levar para a vida, para a vida. Jamais, nunca, nunca faça uma magia negra. Nunca. Por quê? Porque você vai estar pactuando, né? Você vai estar fazendo aquele acordo com entidades trevosas, entidades não confiáveis, entidades que mexem diretamente com energias negativas, com forças inferiores, né? E quando você vai num local, num ponto de força, por exemplo, em encruzilhada ou no cemitério, e você evoca uma entidade de magia negra, uma entidade quibandeira, você está trazendo para junto de você energias densas, energias negativas, tá? Os Exus e as entidades quimbandeiras, elas não obedecem lei alguma, a não ser a do chefão deles lá, né? Então, eles estão ali para bagunçar, eles estão ali para fazer confusão mesmo, eles trazem destruição, eles trazem coisas ruins, eles trazem doenças, eles trazem desgraças, né? E quando uma pessoa, por exemplo, ela vai lá e amarra uma pessoa, outra coisa que você nunca deve fazer é amarrar alguém. Quando você pactua com uma entidade quimbandeira para fazer uma separação e logo depois uma amarração, você está trazendo a desgraça completa para dentro da sua vida, né? Porque Exus quimbandeiros são altamente vingativos, né? Exus quimbandeiros, eles não pedem pouco, né? Às vezes ele vai lá e pede um galo, 7 velas pretas, né? Normalmente são apetrechos muito trevosos, né? Muito maquiavélico. Por exemplo, pede 7 galos pretos, pede um bode ali sem cabeça, né? E por aí vai. Então, Kimbanda, ela trabalha muito com forças negativas. Então, se não faça, não invoque forças negativas através da magia negra. A magia negra já fala no nome, não mexa com isso, tá bom? Uma pessoa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que no desespero ali, naquela paixão doentia, ela procura alguém para fazer um trabalho de magia negra, para amarrar fulano, ela vai ter o rapaz de volta. Porque o rapaz vai começar a ser atormentado, vai começar a ter pesadelos, a se sentir mal, e ele vai sentir uma atração por aquela mulher. E ele vai, de fato, ele vai ficar com aquela mulher. Porém, é aí que começa a festa deles. Por quê? Porque quando a pessoa compactou com aquela entidade, ela vai agir no casamento dela. Então, existem pactos menores hoje ou maiores, mas normalmente são 7 anos. Então, a pessoa que ficou casada, que ficou dentro de um relacionamento durante 7 anos, presa, amarrada por uma amarração que ela mesma fez, com certeza, plena absoluta, essa pessoa não vai estar sendo feliz. Aí é briga, é desavença, dinheiro não para dentro de casa, nascem filhos problemáticos, ou então os filhos começam a ir para o mau caminho. Só traz coisas ruins para dentro da casa de vocês. Vocês vão ficar 7 anos juntos, conforme prometido, mas vocês não vão ter paz. Vai ser
Pode um tomar nojo da cara do outro, mas vocês não vão ter paz, tá? E às vezes eu vejo vídeos da Igreja Universal, que eles vão lá e fazem a sessão do descarrego, né? Aí, por exemplo, tem uma pessoa lá muito mal, uma pessoa lá que acha que foi vítima de magia negra, uma pessoa lá que ela procurou por isso, né? Lá dentro da igreja ela se faz de vítima, que ela não está sendo feliz, que ela não aguenta mais, que ela quer Jesus um caminho que pode curar as dores dela. E assim, quando manifesta algo, manifestou uma entidade trevosa, de magia negra, tá? Aí às vezes ele pode ser que ele dê o nome de uma entidade que trabalha no bem e que você conhece. Por exemplo, quantas vezes lá desceu a Maria Padilha, né? Maria Mulambo? Quer dizer que a Maria Padilha e a Maria Mulambo é ruim? Não, são entidades trevosas se passando por eles, né? Na maioria das vezes são quiumbas sem luz, tá? São Exus, são entidades sem luz que se manifestam dentro da igreja, falam que são Exus, mas não são coisa nenhuma. Exu está num outro nível disso, tá? Então quem destrói, quem amarra, quem joga doença, quem mata, são entidades de magia negra. Se você, inclusive, se você chegar numa casa, preste atenção, você chegou numa casa onde você observa que ali é feito trabalhos de amarração, que o Pai de Santo ele aceita trabalhos para matar, para adoecer, ele ensina, ele prega isso, cai fora. Cai fora. Porque por mais que você não esteja participando e você não concorde no momento dos rituais, você não vai para a encruzilhada junto com eles, a egrégora negativa que é formada com essas entidades ali acaba pegando em você que está lá dentro. Então, pessoas que frequentam terreiros de quimbanda não são felizes, a vida é devastada, surgem doenças, surge desemprego, surge tragédias, surgem bloqueios espirituais. Então, nunca trabalhe com magia negra, tá bom? Creuza Leite, para retirar uma doença, como faço? Creuza, qual é a doença que você tem? É uma doença mais grave? É uma doença, por exemplo, tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca há uma semana, tá? Em todos os casos, primeiramente é um médico, tá? Não tomar medicamentos por conta própria e tal. Mas assim, partindo para o campo espiritual, quem tira a doença, quem pode trabalhar com essa forma? Preto velho, tá? Você pode evocar um preto velho. Como que você evoca um preto velho? Vou até ensinar aqui e para quem está acompanhando também. Para Creuza e para quem está acompanhando. Para você evocar um preto velho, pega uma velinha branca, pode ser aquelas velas número 5. Meu filho tem câncer. Mas, então, nesse caso, Creuza, médicos, tá? Você tem tem apoio da espiritualidade, mas médicos, tá? Médicos, exames, quimioterapia, assim, porque há questões que a espiritualidade não alcança, né? Ela apoia, mas ela não alcança. Então, o que acontece? Ele pode sim ser curado. Ele pode ser curado se você passar a evocar a força dos pretos velhos. O médico já desenganou ele. Então, não caia nessa conversa. O médico, ele é bom no tratamento, né? Mas a tua fé pode fazer com que ele se cure. Como? Evocando a espiritualidade. Você vai evocar um preto velho, você vai evocar um caboclo, acenda a vela, uma velinha branca, número 5, do lado de um copo de café e ore. Ore com todo o seu coração, tá? Ore, invoque, chame para perto. Fala, seja específico no que você quer. Chame as forças do plano astral, do plano espiritual para estar te ajudando. Fala, olha, meu filho, ele foi desenganado pelos médicos, mas eu confio no plano superior, eu confio na força do Criador, eu confio na força divina. Eu tenho certeza que ele está sendo curado. Que os médicos do astral passem nesse momento pelo meu filho, que façam uma limpeza energética, uma limpeza astral, retirando a energia das doenças. Pessoal, faça isso sempre, tá? Sempre, porque a fé ela é capaz de remover muitos obstáculos, tá? Inclusive das doenças, tá? Mas tenha fé de verdade, ore de verdade, tá? Então você fez a preparação, você colocou ali seu ritual, a oração também é uma forma de invocação, né? Porque você
está através, normalmente a oração você está chamando alguém. Então, se você ora um Pai Nosso, você está invocando a energia de Jesus, né, do Criador, Ave Maria, da Santa, né? Então o que acontece? Você sempre vai ter essa forma de orar, de evocar. Então, as orações aí, você pode achar na internet, tá? Existem orações específicas para as entidades da Umbanda, né? E é isso, pessoal. E é isso. Parte prática da magia é isso, tá? Vai envolver a preparação. Né? O primeiro passo, antes de tudo, o seu conhecimento. Você tem que saber o que você está fazendo. Depois você vai preparar, pelo menos 24 horas antes, tá? Você tem que ficar livre de desavenças, você não pode beber álcool, por exemplo, você não pode comer carne vermelha em algumas situações, né? E banho de descarrego só quando você vai tirar algo de você, tá? Algo de ruim e jogar fora. Se você, por exemplo, quiser fazer um trabalho para pomba-gira, tome um banho de champanhe do pescoço para baixo, tá? Por que do pescoço para baixo? Porque a coroa, aqui a gente tem o nosso chakra, que chama chakra coronário, tá? E não pode ter outros elementos aqui, tá? Porque é aqui onde entra a tua espiritualidade. E assim, vai ser também um tema para uma outra live, tá bom? Para um outro dia. Opa, travou de novo. Então, fazer um ritual sozinho acompanhado. Depende, né? Você não vai levar aquela sua amiga fofoqueira, né, que torce para o seu casamento ter errado para fazer um trabalho pro amor, né? Então, precisa de esperteza. Só leve pessoas de confiança com você e no máximo 2 pessoas, tá? Por exemplo, você não vai na encruzilhada com 5, 10 pessoas, a não ser que você esteja dentro de uma egrégora, dentro de um terreiro. For um trabalho mais particular para você, no máximo 2 pessoas. E sempre num horário definido, tá? Horário de encruzilhada, por exemplo, são 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde ou meia-noite. Tá bom? Então, pessoal, vocês estão acompanhando a gente aqui, vamos jogar agora o tarô. Tarô compartilha. Quem eu vi aqui que está compartilhando, vamos jogar, vamos responder as perguntas. Tarô de Marcélia. Olha só. Manda nome completo. Quem já tem um nome completo no próprio Facebook não precisa. Data de nascimento e uma pergunta específica. Tá bom? Vamos jogar aqui. Vamos ver quais são as orientações do tarô para você. Eu acho que, pessoal, eu vou encerrar essa live e vou começar outra, agora mesmo, tá? Pra gente fazer separadamente o jogo, porque senão esse vídeo vai ficar longo.